Estou aqui para conversar com um maestro que também é pianista, que também é produtor musical, que também é compositor, que também é arranjador, enfim, o maestro do rei, o maestro Eduardo Lages. Vou esperar ele entrar aqui para a gente conversar sobre a carreira dele. Tânia Pereira já está aí, vendo seu amigo, né? Vamos esperar para achar o maestro. Enquanto isso, eu balanço um pouco o telefone, porque, esbarro na mesa. Tenho que ficar com a mão assim. O maestro Eduardo Lages, com muitos anos de carreira, com uma longa história, né? Como maestro, como arranjador, como compositor. Ele mesmo já lançou vários discos, faz shows pelo Brasil inteiro e é o maestro do rei, Roberto Carlos, desde 77, eu acho. Mas vou checar com ele. Tudo bem, Leda? Tudo bem, maestro? Tudo que certo? Bom ver você, falar com você. Ótimo, ótimo para mim, que vou ter esse prazer. Eu falei que você é maestro do rei, eu acho que desde 77, estou errada? 78. 78. Eu não consegui ser rei dos maestros, aí virei o maestro do rei. Não deixa de ser rei dos maestros, senão não estava com o rei, né? É isso. Mas a sua carreira é anterior ao Roberto e paralela ao Roberto, né? O Roberto é uma parte importantíssima, mas você tem outras vertentes, né? Como arranjador, como compositor, como pianista. Com certeza, a parte do Roberto, com o Roberto, é a parte mais importante, que levou mais tempo. Foi a partir de 78, a gente está, então, 42 anos juntos. Nossa, mãe. Mas eu comecei a estudar música muito novo, com 4 anos de idade. Meu pai me levou para estudar piano. E aí eu tocava clássico, e, quer dizer, era uma coisa que você tinha. Na escola de piano você tinha que aprender clássico. Mas aí começou o negócio de Beatles, música popular, eu fui me encantando, e aos poucos eu fui me afastando da música clássica, porque era difícil, eu queria ser um profissional da música. E aí me afastei e deu tudo certo para mim. Eu sempre digo para todos que deu tudo certo para mim, profissionalmente, pessoalmente. E aí trabalhei na TV Globo muitos anos, né? Foi quando eu conheci o Roberto. E depois que eu comecei a trabalhar com o Roberto, em 1978, eu ainda fiquei alguns anos na TV Globo. Mas chegou uma hora que não dava mais, porque muita viagem, muita coisa. E estou aí até hoje. Nessa época que você estava na Globo, você era maestro. A Globo tinha orquestra antigamente, né? Você chegou a pegar isso? A Globo tinha uma grande orquestra. Eu entrei lá devagarzinho. Na verdade, um ano antes de ser maestro da TV Globo, ser contratado como maestro, eu fazia parte de um grupo chamado MAU, Movimento Artístico Universitário. Que tinha Ivan Lins, tinha César Filho, né? Ivan Lins, Gonzaguinha, Aldir. Gonzaguinha. E eu cuidava de arranjos e tudo isso. Eu também tinha um quarteto vocal, quarteto forma, que também fazia parte desse grupo MAU. E nós fomos contratados em grupo pela Globo para fazer um programa chamado Som Livre Exportação. Uhum. Isso, a partir daí que começou a gravadora, Som Livre, essas coisas. E nós ficamos um ano no ar. O programa era apresentado pelo Ivan e pela Elis Regina. Ivan Lins e Elis Regina. A gente fazia em vários locais os shows. Era uma coisa meio de estrada, assim. E aí acabou o ano de contrato, acabou o prazo, e eles me convidaram para que ficasse lá como arranjador e maestro. Aí eu fui trabalhar na Globo. A primeira coisa, eu fui fazer era um programa de humor que se chamava assim, acho que é UAU. Era um programa de humor que tinha a Sandra Breia, tinha muita gente naquele programa, que depois eram todos muito jovens, né? E todo mundo cresceu muito. E aí fiquei ali um ano e tal,
Aí fui para o programa do Moacir Franco. O Moacir Franco era contratado na TV Globo nessa época. Fiquei como arranjador, maestro. Moacir Franco me deu muita força lá na TV Globo. Aí depois eu fui para o Globo de Ouro, o primeiro Globo de Ouro, bem o princípio, que era ao vivo, né? Quem apresentava era a Miriam Rios e o Tony Ramos. E eu era o maestro. E aí depois fui para o Fantástico, fiquei uma época no Fantástico, porque o Fantástico naquela época era muito musical, hoje é mais jornalístico. É. E assim foi. E aí chegou um ponto, era tanta viagem, aí eu comecei a me dedicar só ao Roberto Carlos, que já me fazia muito bem, e tinha o encanto das viagens, né? Muita viagem. E muita viagem boa, né? Para lugares bons. E isso aí ficou. Hoje somos amigos, já. Ele é padrinho da minha filha mais nova, da Cristina, nosso por isso a gente se trata como compadres. E é isso, a parte mais importante e maior em termos de duração profissional é a parte do Roberto Carlos. A partir dos meus. Hoje eu estou com 73, a partir dos meus 30, 31 anos que eu comecei a trabalhar com ele. E que bom que eu optei por isso, que bem que me fez e estou aqui. É interessante porque toda a equipe do Roberto tem muito tempo, né? É. Desde aquele senhor que eu esqueço o nome, mas que é uma Genival. gracinha que entra primeiro no palco, que experimenta tudo. É o Genival. Genival. É, que é o um Genival amor. era da TV Record, da época do programa da Jovem Guarda. E depois, muito tempo depois, quando acabou o programa, Roberto partiu para outros rumos, né? E anos depois, o Genival saiu da Record e veio trabalhar com o Roberto Carlos. Eu acho que a gente está mais ou menos no mesmo tempo. Entramos mais ou menos na mesma época, quando entrou o Marcos Lázaro, era o empresário do Roberto. O Marcos Lázaro era empresário de todo mundo, Simonal, do Benito de Paula e tal. Era o empresário mais importante do Brasil, né? Jorge Ben, isso, era o importante. Era o cara mais. Era um argentino, né? Argentino ele. Mas também foi muito, muito importante na minha vida o Marcos Lázaro, porque ele me deu ótimas oportunidades e eu, de uma certa forma, consegui aproveitar cada oportunidade dessa. E você mantinha uma composição, essas coisas paralelamente ou não? Você ficou um tempo só por conta do Roberto até que chega uma hora que a criatividade também vem e você quer fazer um trabalho autoral, né? Teve uma época, isso há uns 15 anos atrás, que o Roberto começou a diminuir um pouco, em função de uma série de acontecimentos da vida dele e tal, e eu comecei a ficar preocupado. Ele diminuiu muito o número de shows, e eu achei que deveria partir para alguma coisa, ainda que seguindo com ele, como sempre foi, como sigo e vou seguir sempre. Eu comecei a fazer uma coisa paralela, que foi comecei a gravar meus próprios discos, né, CDs na época. E eu fiz o primeiro CD, era uma parceria Sony e Som Livre. Foi o primeiro CD que eu fiz. E depois eu fiz mais 4 ou 5, fiz um DVD, aí todos na Som Livre. E graças a Deus, foi muito bem sucedido, o que é difícil, porque a música instrumental no Brasil é complicada. Mas eu fui esperto, comecei a gravar o disco, gravando músicas do Roberto Carlos, então já aproveitei aquele público do Roberto Carlos, que, aliás, de uma certa forma, eles me seguem e sempre me dão muito carinho, as pessoas. O Roberto tem milhões de pessoas que adoram, que amam ele. E essas pessoas gostam também da gente, dos músicos, do maestro, do Genival, que você estava falando, porque isso é pura afinidade, né? As pessoas são próximas do Roberto Carlos, e aquilo exerce um sentimento para com as pessoas lá que acabam agradando você. E eu fui muito bem, os meus discos foram muito bem sucedidos. Surpreendentemente, por o Brasil não ser um país de música instrumental, o Brasil é país do cantor, nem da cantora, do cantor.
engraçado isso. Se Você acha você... isso, hein? Eu sempre tive a impressão que era o país das cantoras, porque são muitas, né? Não ouvi, desculpe. Eu achava que era o país das cantoras, porque Não, são não, quase não, todas as não. mulheres. Os grandes sucessos mesmo, 90% são os cantores, 10% são de mulheres, de cantoras. Mas é assim mesmo, é uma coisa do país mesmo. O pessoal gosta de cantor. Você não quer cantor, não, maestro? Eu tive um quarteto, eu tive um quarteto vocal, que eu tinha falado, mas eu era o pior deles. Só que eu fazia os arranjos, porque estava o quarteto forma. Eu fazia os arranjos. E por fazer o arranjo, eu tinha um pouco um domínio sobre aquilo, porque eles precisavam de mim, de alguma forma. Claro, tinha um domínio total, né? É. E aí gravamos o LP na Odeon, com a produção do Renato dos Golden Boy, Renato Correia. E foi bem, e tivemos música do quarteto na novela. Mas cantar mesmo, não. Nem gosto, não é uma coisa que me fascina cantar. Eu até brinco em casa, claro. Se eu tiver que tomar um vinhozinho e tal, mas eu não gosto, eu fico encabulado, eu sou tímido e muito mais ainda para cantar. E você toca, até hoje você estuda, porque quem é do piano, em geral, passa a vida estudando, né? Você ainda estuda hoje em dia? Eu confesso a você que eu, quando tinha 14, 15 anos, eu tocava muito mais piano do que o que eu toco agora. Porque depois você começa a fazer arranjo, reger orquestra, você vai deixando a técnica do piano, você vai esquecendo, porque o pianista mesmo, que leva a sério, ele estuda 7 a 8 horas por dia. Eu cheguei a estudar 4, 5 horas por dia de piano, muito antes de ser profissional, antes de ser, inclusive, de ter entrado para a música popular. É uma coisa que faz muito. Agora, a gente vai se acomodando, até porque eu transito numa área bem popular, sabe? Popular, quer dizer, facilita. E eu tenho muita experiência de música, muita experiência. Isso ajuda eu a acomodar, sabe? Às vezes eu faço uma coisa no piano que parece uma coisa de efeito, que as pessoas, nossa, ele toca muito. Não, isso é pra você saber, na hora certa, tirar uma onda, assim. Tem muita gente que faz isso que eu faço, não é só eu, não. Esse movimento universitário foi muito importante também. Você vê, todo mundo ficou famoso naquele movimento, né? Ficou o Ivan Valinhos, César Costa Filho. César Costa Filho, esse que eu não estava lembrando o sobrenome. Gonzaguinha. Gonzaguinha. Né? A pena que era um pessoal da Tijuca, que ensaiava na casa da Ângela Porto Carreiro, que depois casou com o Gonzaguinha. E a mãe e o Gonzaguinha casou com a filha do Porto Carreiro. Com a Ângela. E o Márcio Proença, que era do meu grupo vocal do Quarteto Forma, casou com a irmã da Ângela, acho que é Regina, né? É que eu faço confusão ali. E todas as segundas-feiras a gente se reunia na Tijuca, na rua Jaceguai. Era muito bom. Era muito bom. Todo mundo fala com muito carinho daquela época, todos os compositores. Quem eu conheci ali também foi a Leila Penteado. Leila Penteado? Não, Léia Penteado. Léia Penteado. E Léia também, acho que ela fazia divulgação do grupo, não lembro. E depois ela passou até... Fui reencontrar a Léia já trabalhando com o Roberto Carlos, que ela teve uma temporada também. Com Dodge. Com Dodge, exatamente. Acho que está até hoje. Eu não Mas vejo. Ela está até hoje. Léia acho que está morando na Bahia, ó. Está, em Santo André. Ela é muito minha amiga. Ela é muito minha amiga, inclusive. E ela faz um navio com Dodge. O navio do Roberto. Não tem navio sem a Léia. A Léia é ótima, é incrível. Agora, me diz uma coisa, aquele clima que a gente sentia naquele programa, porque eu assisti esse Som Livre Exportação aí, com muita frequência mesmo. Acho que eu não perdi nenhum, porque era bárbaro. Era uma época que a música estava na TV. Não era a música que não era a música que a TV queria que... A música que a TV queria que a gente visse e ouvisse era da melhor qualidade, né?
É uma Então a pena, gente. né? Uma pena que hoje não acontece isso. Hoje é A diferente, gente ouve o que não quer ouvir. mas era muito bom, aquilo era de uma qualidade excepcional, né? E você foi parar na Tijuca como? Porque você é de Niterói, não é? Eu sou de Niterói. Eu fui parar na Tijuca porque o meu quarteto era de Niterói. E nós participávamos muito de muitos festivais. E os festivais naquela época proliferaram muito e se complementavam. E eu fui muito favorecido pelo fato de ter. Eu ganhei uns 3 ou 4 ou 5 festivais, desde os estudantis até já profissionais, como compositor. E ali, eu morava em Niterói, mas o Niterói, na época, era a capital do estado. Uhum. Então, havia grandes eventos culturais em Niterói. O Rio de Janeiro era a capital da República, né? Então, tinha todos os festivais importantes, Niterói, foram 4 ou 5, que eram anuais, e eu ganhei, acho que 3 ou 4, não me lembro. E ali quem participava? Agostinho dos Santos, conjunto Momento 4, a Cláudia, a cantora, Cláudio. que acabou defendendo as minhas músicas em festivais, inclusive no Festival Internacional da Canção, aqui no Maracanãzinho, no Rio. E a gente era tudo muito entrosado. Me lembro do Zé Rodrigues, tinha um conjunto também dele que chamava Momento 4, se não me engano. Cantavam com Edu Lobo. Eles sempre participavam lá também. Eles cantavam aquela música, quem me dera agora eu tivesse a viola para Vai cantar. cantar. Ponteiro. Pois é, era turma chegada com Edu Lobo. E os grandes maestros arranjadores estavam sempre por ali. E muita gente famosa participou desses festivais como intérprete, ou até mesmo como compositores. Inclusive, mês passado, até aconteceu, mês passado, ou 2 meses atrás, o falecimento de um grande diretor de novela, que era o Zé Itamar de Freitas. O diretor do Fantástico, o criador do Fantástico. O criador do Fantástico. Engraçado do Zé Itamar, porque ele participou de um festival lá em Niterói que eu ganhei, acho que ele ficou 3º ou 4º lugar. A música dele chamava Parece o Caminho de Suma 1. E eu depois fui trabalhar no Fantástico, como eu falei com você, uma época no Fantástico, ele era o diretor, e eu sempre mexia com ele, você é meu chefe aqui, mas lá no festival eu ganhei minha música, ganhou da sua. E ele sempre brincava, ele era muito carinhoso comigo. E que pena que ele foi, que era um grande cara. Então. Era um grande cara. Eu trabalhei no Fantástico também um pouco com ele. E trabalhei na TV Globo assistindo ele fazer o Fantástico, né? Era muito legal. Você foi para a TV Educativa em que ano? 96. 96. Era TV Cultura ou TV Educativa que chamava? Era TV Educativa. TV Educativa, né? Depois é que virou TV Brasil. Mas quando eu trabalhei. Eu estive lá algumas vezes com você. Esteve, claro. Eu trabalhei na TV Globo de 76, acho que a 89, assim. Então eu peguei o Fantástico daquela época que tinha musical, que tinha clipe, que gravava-se musicais para o Fantástico. Não era maravilhoso aquilo. O Fantástico. Foi uma época muito boa. Muito boa. Era muito musical o programa Fantástico, e todos os artistas internacionais que vinham aqui eventualmente para fazer show acabavam participando do programa do Fantástico. E eu tive encontros ali maravilhosos. Nossa, deu tudo. É que eu falei para você, Leda, tudo deu certo para mim. Tudo deu certo. Que bom, né? Graças a Deus, eu agradeço. Vamos relembrar algum encontro desse que você teve nessa época do Fantástico. Deve ter tido Julio Iglesias, não? Olha, todo mundo, mas uma coisa que para mim foi muito importante, inclusive, há pouco tempo atrás eu descobri no YouTube que tem, depois eu vou mandar para você ouvir, e o pessoal o pessoal que está assistindo a sua live, é um vídeo gravado no Teatro Fênix, uma orquestra enorme, uma orquestra que tem uns 45 pessoas, e eu, muito jovem, eu tinha 25 anos, 26,
dirigindo, regendo aquela orquestra da TV Globo, tocando piano, o Luiz Gonzaga, Gonzagão. O Rei do Baião. Rei do Baião, a gente fazendo, mas de uma forma muito sofisticada, aquilo, a música, como é a sucessão dele? Asa Branca. Asa Branca. E tá no YouTube, é lindo, é lindo, é lindo. Eu quero ver, nossa. É só entrar, eu ponho assim, Luiz Gonzaga, fantástico, Asa Branca. Que você chega lá. Ô, Leda, eu acho que 99% das pessoas que estão naquela gravação já não estão mais entre nós, porque eu era muito garoto, por isso que eu estou aqui. E as pessoas ali eram bem mais pelo menos uma média de 20 anos mais velho que eu. E às vezes eu fico olhando aquele vídeo e fazer. Tinha uns ali que eram grandes amigos e muitos que me ajudaram muito, que me deram muita força quando eu disse, eu quero ser maestro, sempre adorei orquestra. E você estudou, para ser maestro tem que estudar? Tem que estudar. Tem curso de maestro? Tem sim. Mas o grande negócio é você praticar. Eu tinha orquestra da TV Globo à minha disposição, então era todo dia. Não tinha que pagar aula nem nada, porque os grandes professores, inclusive, estavam naquela orquestra, sentados nas estantes. E eu, graças a Deus, eu tive a simpatia deles todos. E quando eu me virei mesmo um maestro, arranjador, eu convidei todos eles, eles iam trabalhar para mim, quer dizer, com um músico da minha orquestra. Isso me ajudou muito, quer dizer, a grande escola, a TV Globo, para músico foi uma grande escola, e os melhores músicos do Brasil, músico de orquestra, estavam ou na TV Globo ou na TV Record, em São Paulo, sabe? Eles são todos que se destacaram como instrumentistas, pertenceram a essa orquestra. E também foi uma época de muitos festivais. Você falou do Festival Internacional da Canção, claro que eram os mais importantes, no Maracanãzinho, o Brasil inteiro assistia. Eu tirei um quarto lugar num desses. Pois foi a Cláudia que cantou a sua música? Sim, minha música. E qual era a música? Dá-me uma razão que seja de paz, e eu prometo, irmão, que não canto mais. Dá-me uma razão que seja de paz, e eu prometo, irmão, que não... Foi muito sucesso essa música. E quem ganhou, acho que esse ano, acho que foi a Luciana. Luciana, Eu acho que foi. Eu participei de outros mesmo, mas o que eu cheguei mais perto, assim, foi essa música, Razão de Paz, para não cantar. Depois, em função disso, eu fui para o México, representando o Brasil no Festival Internacional da Canção no México, que era para você ter ideia, os jurados eram Ray Conde, Barbra Streisand, então, mas na capital do México, no teatro. E eu ganhei. Uau! Eu ganhei com meu parceiro que já faleceu, o Alésio, que fez a letra para mim, a Cláudia, ganhou o prêmio melhor intérprete. Conhece a música? Hein? Conhece a música? Não. Pelo fato de eu ter ido muito bem no festival daqui, o México me convidou para que eu fosse representar. Ou teve uma ingerência política, eu não me lembro por que eu fui. Eu realmente não lembro, eu sei que eu fui. E o importante é que eu ganhei uma música que chamava-se Canção de Amor e Paz. A Cláudia era maravilhosa. Até hoje ela é maravilhosa. Minha amiga. E ela cantou demais. Nós dois muito jovens. A Cláudia deve ter mais ou menos a mesma idade, mas garoto mesmo. E fizemos assim. Nós ganhamos, e o segundo lugar foi o cara que hoje é o maior ídolo, um dos maiores ídolos, José do México. Um dos maiores. E a música, o grande sucesso dele, como se fosse o Detalhes do Roberto Carlos, grande sucesso dele, que eu não me lembro agora o nome da música,
foi o segundo lugar, ou seja, a minha música ganhou em primeiro, a dele ganhou em segundo. Só que a música fez Maestro, um maestro. sucesso. Deu tudo certo, tudo certo. Muito bom, muito bom. E quando você decidiu que ia ser músico, que ia viver disso, a sua família achou normal, natural? Tinha músico na família? Como é que foi essa relação? O meu pai era médico, mas tocava piano. Mas ele não era profissional. Ele tinha conjuntos dos amigos de médicos. Eles fizeram um conjunto, tocavam, chamava-se, acho que era Médicos na Ribalta, o nome do. E na minha casa lá em Niterói era meio que o centro de. Era o centro. O meu pai era pneumologista. E ele cuidava muito dos cantores. Não vou citar o nome dos cantores, mas eram cantores que fumavam muito, depois fizeram muito sucesso. E tinham. Era bronquite, era As doenças do cigarro, né? tudo por causa de cigarro, fumavam muito. E meu pai arrebanhava esse pessoal todo, então fazia serestas lá em casa. Olha que Então, eu, barato. desde garoto, acostumei a ouvir, acho que era sextas-feiras à noite, bolero. Na época era muito bolero, tango, né? Tava muito. E o samba canção, muito samba canção. Era Ciro. Como é? Ciro Nogueira, não, como era o nome do. Que era um sucesso. Bom, Nelson Vamos lembrar, Gonçalves. vamos lembrar. Quem mais ia? Tenta lembrar de alguns nomes. Eu tinha que. É que o HD aqui já está meio. Tá meio lotado. Sabe quando você vai no computador, fica dando aquela rodinha assim que dá. Buscando, buscando. Tá buscando, tá buscando. Muita gente, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves. Olha. Calbi foi, mas Calbi era muito jovem, porque Calbi morava lá perto também. Calbi de Niterói, era de Niterói. Então, aí eu já fui ali me enturmando com o pessoal, aí já comecei a tocar, a fazer bailinho. Na época tinha muito twist. Eu acho que o primeiro dinheirinho que eu ganhei foi com Ciro Monteiro. Hein? Ciro Monteiro. Ciro Monteiro cantava com um cigarro na boca. Ele era maravilhoso. Aí eu fui tocar em igreja, fui tocar em inferninho, que eu tinha meu pai insistindo que queria que eu fosse médico. Mas eu achava bonito, falava, pai, mas eu quero ser músico. Não, medicina, eu vou ajudar muito você e tal. Eu acho lindo, mas me incomodava o fato de querer ser médico, eu não queria, não. Podia ver sangue, não, não queria. E acabou que eu fui convencendo, fui tocar em inferninho, fui tocar em boate, toquei samba, toquei tchá-tchá-tchá, bolero, jazz, toquei tudo, fiz de tudo. Fiz um ambiente bom. Niterói sempre foi um celeiro de músicos, sempre foi um celeiro de artistas, de escritores. E aí deu tudo certo para mim. E você chegou a tocar em boate também? Eu toquei na zona. Na zona boêmia? Na zona. No inferninho. Cada lugar chama de uma coisa. Mas onde era essa zona? No Rio? Não, lá em Niterói. Lá em Niterói. Mas eu tocava na igreja também. Eu saía da igreja para a zona. Bom, você queria tocar, né? Eu queria tocar na igreja, na zona, em qualquer lugar. Eu tocava o hino nacional no meu colégio, que toda vez que tinha que levantar a bandeira, eu tocava o hino da bandeira, o hino nacional. Quer dizer, meu negócio sempre foi música. Gostava e gosto até hoje. Por isso eu estou aqui. E você fez recentemente um show. Lembra que eu tentei entrevistar você no Rio, presencialmente, e você estava indo para Brasília. Com quem mesmo, hein, que você ia fazer show? Recentemente, deve ter sido a Marina Elali, pode ser? Marina Elali, exatamente. Marina está morando nos Estados Unidos, mora em Miami. Ah, é? O marido dela, JC, ele é americano e está com a família. Ela teve a filhinha dela já fez 1 ano. A Marina, ela foi mamãe.
E quando ela foi para lá, foi ter a neném lá, a Luna, o nome da filha da Marina, e quando foi voltar, porque ela queria que ela nascesse lá e tal. Então, tinha problema de documentação, tinha que ficar um tempo lá com a filhinha dela. Quando foi na hora de voltar, começou essa pandemia aí, e ela está lá até hoje. Ela está lá, ela doida para vir para o Brasil. Eu conheço a Marina, é tão bonita ela é nordestina. Ela, e uma pessoa muito bonita também, muito bonita, família, tudo. Ela é do Nordeste, né? São de Natal. Natal. E o avô dela era parceiro do Gonzaga, que é... Isso mesmo. Só pensa em namorar. A música é do avô da Marina. Que agora ela só pensa em namorar. Agora não me ocorre o nome deles. Acho que é Zé Dantas, se não me engano. Zé Dantas, eu acho que é Zé Dantas. Porque eu já entrevistei a Marina algumas vezes também. Em outros momentos da carreira dela. No Sem Censura, bom, também, no Sem Censura, eu entrevistei quase todo mundo, então não tem jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. Deixa eu entrevistar você numa coisa agora. Meu Deus. Você já entrevistou o Roberto Carlos? Já, várias vezes. Você sabe que ele me chama de Ledinha, olha a honra que eu tenho. Tá podendo, hein? Ledinha, hein? Tô podendo. Eu cheguei no camarim, o mais recente show dele que eu fui, que foi o final do ano passado, de 2019, ele falou do palco. Ledinha, essa é para você e tal. Aí chegou no camarim, eu falei, agora você repete isso para eu gravar com o celular, porque ninguém vai acreditar. Né? Se chegar no lugar e falar, o Roberto Carlos me chamou de Ledinha e me dedicou uma música, quem vai acreditar nisso? Aí ele repetiu no camarim, foi muito bom. Ele é muito legal. Eu entrevistei o Roberto, eu entrevistava todo ano o Roberto, quando eu estava na TV Globo. Depois disso, eu não pude mais entrevistar, porque ele tem um contrato com a Globo tem que liberar, e a Globo não libera, então eu não consigo mais. Aí a Glória Maria consegue. Ficou para a Glória. Eu dancei nessa. Mas eu ainda tenho o sonho de um dia conseguir, quem sabe, né? A gente tem muito tempo aí pela frente. Aí, eu gosto muito dele, eu tenho paixão por ele, acho que é o rei mesmo. E adorei aquelas lives que vocês fizeram, foi muito legal. Como é que você lidou com aquilo? Você gostou? Foi uma experiência que você gostou? Olha, para mim foi meio... Eu nunca tinha passado por uma situação daquela ali. E depois vou falar nisso com você, que hoje em dia eu faço as minhas próprias lives e até ainda me apavora uma coisa. A gente está acostumado a fazer show. Show do Roberto Carlos, então, que é show popular, muita gente, né? A gente está acostumado com acabar a música, aquela gritaria. Ovação, né? Agora, você dentro de uma live, vou citar um exemplo qualquer. Então, eu estou tocando, por exemplo, na minha live, tocando qualquer coisa, uma música, então eu estou terminando em grande estilo, no final... O que você espera? Aplausos. Não acontece nada. Não acontece nada. É aquele silêncio. Aí eu olho na tela, assim, onde passa as mensagens das pessoas que estão... Eu vejo uma pessoa, outrazinha, está subindo. E a mesma coisa passou comigo lá no Roberto. E para ele também. Então, sabe, acaba, o Roberto cantou a música, e aí? A Marina Elali, quem a gente estava falando agora, ela me disse uma coisa interessante. Ela falou assim, agora quando eu faço live, quando acaba a música, eu mesmo aplaudo. É engraçado mesmo, é um silêncio sepulcral, né? É um silêncio. Mas depois, com o tempo, a gente se acostuma. Mas foi bom, nós fizemos duas com o Roberto. Foi ótimo. De assistir foi ótimo. Agora, pensa bem, são 42 anos com o Roberto e mais de 50 anos de carreira. A vida inteira você... 3 mil shows. 13 mil shows. Você está acostumado com o quê? 3 mil. Acabar de tocar e os aplausos, as flores,
os apupos todos, os mimos. Aí na live não, né? Tudo mais frio, tudo na internet é estranho, né? Porque, sei lá, eu tô gostando de fazer live assim, de conversar. Live entrevista. Eu não sei como é que está sendo para as pessoas fazerem live de música. Eu vou passar a perguntar isso. Se elas sentem falta. Mas eu já tomei, já fiz 16. Ontem eu fiz a décima, acho que foi a 16ª ontem. Você faz no YouTube? Não, faço no Facebook. Facebook. A primeira que eu fiz foi no Instagram, mas teve um problema de estabilidade na internet, não entendi muito bem. Eu sei que fui para o Facebook e está tudo muito bem no Facebook. Uhum. Muita gente, as pessoas são muito carinhosas, e as pessoas são fãs do Roberto Carlos, né? Então, de certa forma, elas são também fãs de tudo que está em volta. Uhum. Sabe, igual você falou do Genival. Mas sabe o que é também? Os vocalistas do Roberto, todo mundo está ali há muitos anos, a gente se sente íntimo. Fazem parte daquele... Fazem parte do show, claro. Fazem parte do show, então as pessoas gostam muito. Eu sou muito bem tratado na live e eu fico emocionado. Eu vejo gente escrever coisas para mim que eu nunca ouvi isso, nunca ninguém disse isso. É muito bom, é muito bom. Mas eu fico muito preocupado, porque eu sempre fui muito tímido. Eu passei a falar no momento que eu comecei a fazer meus próprios shows, de 10 anos para cá. Porque eu não canto. Eu tinha que eu tinha que distrair aquelas pessoas que estão no teatro, no ginásio. Então eu comecei a falar um pouquinho, muito timidamente. Hoje em dia eu estou falando até demais. Esse negócio de live, então eu virei um falastrão danado. Eu preciso me segurar, porque eu tenho vontade. Ainda mais nessa época de pandemia, você não sai, não vai a lugar nenhum. Quando você sabe que tem lá 10 mil pessoas com você ali, dividindo na live e tal, eu falo, acho que só eu faço isso. Eu falo, não de todos, mas eu paro pelo menos 10 minutos para ler a mensagem das pessoas, não as mensagens, o nome das pessoas, não exatamente as mensagens. E você sabe que tem um marcador no Facebook, eu não sei se nas outras redes também é assim, tem um marcador para você ver onde a audiência está maior, onde tem mais gente. É na hora que eu estou falando os nomes. Maria da Conceição, Fernanda, não sei o que, Luísa, Antônio Carlos, não sei o que lá, um abraço, um beijo, eu vou falando e fala aquele monte, um atrás do outro. A impressão que dá é o que elas mais gostam. Eu já falei, vou fazer uma live, vou ficar só lendo o nome das pessoas. Não toco mais piano, não conto aí, mais histórias. Vou seguir você, vou fazer live no Facebook. Eu nunca fiz live no Facebook. Eu estou achando muito legal. Aliás... E é muito legal, né? É uma rede legal. Eu vou começar a fazer. De repente, fazer hoje mesmo, uma pequenininha. Já vou fazer. Eu estou fazendo um Clube da Notícia toda noite no YouTube. Mas aí é só um clube de conteúdo fechado. É um grupo de conteúdo fechado. Funciona só aquele grupo toda noite. E a gente discute as principais notícias do dia. As notícias mesmo, os fatos. Né? Porque eu acho que está muito confuso essa questão da pandemia misturada com política, politizaram o remédio, fizeram tanta confusão que as pessoas estavam meio perdidas, né? Fake news, não sei o quê. Com a gente não tem fake news, é só fato mesmo, sabe? Você notícia, sabe que é verdade. Sabe o que eu faço? Que é um absurdo isso, que ninguém entende. Eu faço um baile. O que é um baile? Baile, entre aspas. Me mostra um pouco, como é que é? Desde o princípio. A gente imagina que as pessoas que estão assistindo, ou estão no computador, num laptop, uma coisa assim, ou na telinha do celular. E pessoas que pode ser viúva ou viúva, casado ou ex-casado, namorado ou ex-namorado, tal, não sei o que lá. Sabe? E aí eu brinco que esse recado é meio para as mulheres, mesmo que eu falo que as músicas, que é muito, olha, 90% é feminino, né? Feminino. Então eu inventei, olha, agora vamos fazer um baile. Cada um pega seu travesseiro
E toca. Ontem eu toquei Singing in the Rain. Vou pegar aqui uma almofada, ó, já estou pronta para a live. E eu escolho sempre duas músicas, ou um bolero, ou um tchá-tchá-tchá, ou uma música americana, de Frank Sinatra, essas coisas. E eu me empolgo aqui, aí a gente chama, tá na hora do baile. E tem que ter o baile, senão eu reclamo. Ah, faz um trechinho aí para mim, para ver como é que é seu baile. Vou pegar aqui a minha almofada. Mas eu vou fazer, então, para o pessoal que está assistindo sua live essa hora. Não, eu toco, por exemplo, Blue Moon. Aí eu fico imaginando todas as pessoas. É muito bom. Aí eu me empolgo e eu começo a dançar aqui de uma certa. E já virou agora a hora do baile. Está na hora do baile. Vamos embora, vamos embora. E você gosta de dançar? Singing in the Rain. Ontem toquei Singing in the Rain. E a Hello, Ai, que lindo. Ah, faz um trechinho pra gente. Não, tô aqui, eu fico encabulado. Ah, fica nada. Encabulado, o homem dos palcos, 3.000 shows. Uma coisa que é engraçada também, eu ponho todo mundo para cantar. Mas você faz como? Eu consigo. Aí eu fico imaginando. E geralmente eu vou na música que todo mundo sabe cantar, que é... Aí a sensação que eu tenho é que está todo mundo cantando. Aí eu sigo. E você tem uma música do Roberto que você gosta mais? Tem. Que não falta no seu show, que não pode faltar no dele? Qual? Eu não toco na live todo dia para não encher o saco das pessoas, mas é que eu tenho vontade de tocar. Eu não toco, não. Que é essa aqui. Cheio de problemas. Pra valer. Ah! Obrigado! Barato. Vamos fazer com a Encontrei uma para Maria bater palma para mim. Ai, e você dança com a sua mulher? Quantos anos você está de casado, Eduardo? É tanto que tem que fazer as contas. 48. Aí. Você tem filhos? Tenho 3 filhas, mulheres. Tenho 4 netas, mulheres. Olha. E tenho um neto, que é o garotão da família. São 5 netos no total. Nossa, as que 3 barato. filhas são jornalistas. Hein? As 3 filhas começaram com jornalismo. Ah, é? Depois cada uma foi tomando o seu caminho diferente, mas tem sempre jornalismo na história. E aí você toca nas reuniões de família ou não?
eu gosto de tocar muito com meus netos, principalmente os menorzinhos, as menores, no caso, que são mais meninas. E eu fiz sempre uma musiquinha para cada um, uma música de criança. Aliás, eu me lembro que a minha filha da minha filha mais velha, que tem 45, 46 anos, eu nem lembro bem. O nome dela é Camille, e a primeira música que eu fiz para ela, com o nome dela, foi uma coisa tão... Não sei se isso é uma cantiga de roda, mas eu botei uma letrinha que era assim: Camille é muito bonita, Camille é muito gordinha, Camille é muito bonita e gosta do papai. E ela é bem pequenininha. E a partir daí, para todas as mulheres que vieram, né, que vieram 3 filhas e 4 netas, para cada uma eu tenho uma musiquinha, e elas lembram disso com muito carinho, e eu me sinto muito feliz. Eu sou muito família, sabe? Que bom, né? Aproveitar esse pessoal aí que te assiste. Gente, toda segunda-feira, às 19 horas, toda segunda-feira, eu tenho minha live, vai das no 7 da manhã Facebook. às 8. Não esqueçam de levar seus travesseiros para poder dançar no baile. Isso é no Facebook, toda segunda, às 7 da noite. Isso, toda segunda. E toda vez que você quiser. Você não canta, não, Leda? Não, sou a pessoa mais desafinada que eu mesma conheço. É mesmo? Um horror. Não, escuta, eu falei o nome, o dia errado, né? A minha live, nas quintas-feiras. Foi ontem. Estou achando que hoje é domingo. Eu tô de folga. Apaga que não é a segunda, é quinta-feira, às 7 da noite. Toda quinta-feira, às 19 horas. Mas eu pensei que você ia cantar uma música hoje. Não, não posso cantar. É uma tristeza. Quando meu filho era pequeno, eu ameaçava ele. Falava, se você não for para o banho agora, eu canto. Ele ia imediatamente. Tinha horror. Você sabe, Leda, que ontem eu tive um problema de tecnologia na minha transmissão da live. Eu sou parceiro do Paulo Sérgio Vale. Olha! Sempre fui parceiro dele. E nós temos várias músicas, inclusive gravadas pelo Roberto, perto de 20 músicas gravadas. Minha e do Paulo Sérgio, somos muito amigos. E eu quis trazer ele ontem para a minha live, para mostrar para ele. Você sabe que o letrista sempre fica mais escondido. O cara que faz a melodia sempre aparece mais. E o Paulo Sérgio, o que tem de letra bonita por aí, espalhado no mundo? Nossa, porque ele é parceiro do Marcos Vale também. Exatamente. E as letras são lindas, né? Pois é, a dupla é Marcos e Paulo Sérgio Vale. E eu acabei pegando uma carona nessa dupla aí com o Paulo. Ótimo. E eu tentei fazer e não consegui no Facebook, eu não consegui fazer, não consegui dividir a tela como você está fazendo. Porque, segundo me disseram, eu tenho uma página do Facebook, eu transmito a partir de uma página, eu teria que estar num Facebook normal para poder... Eu não sei, isso é o que me disseram, não sei muito bem. Eu também não sei. Aí, eu acho que aí você tem que chamar alguma pessoa, um jovem desse mas aí que sabe tudo. Eu tentei, ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Mesmo? Aí ficou ele, eu toquei umas músicas para ele, tal, falei dele, mas eu vou fazer no YouTube com ele. Mas você sabe que tem um jeito de fazer, porque o meu filho tem um programa que ele faz as lives no YouTube e simultaneamente no Facebook. Então tem um programa, tem um jeito de fazer. Eu não sei fazer. Eu só sei fazer no Instagram e depois o meu editor, que é o Gustavo, ele sobe o vídeo para o meu canal do YouTube. Então amanhã ou depois você estará no meu canal do YouTube, mas eu não sei também fazer esse processo, ele que sabe. Eles são jovens, sabem fazer essas coisas, mas nós não somos tão jovens e sabemos fazer muitas outras coisas que Claro! Cada um na sua, né? Cada um no seu quadrado. É isso aí, Maestro, foi um prazer enorme, mas eu não posso terminar essa live sem te pedir para tocar alguma coisa de Roberto, mas você já tocou. Você quer tocar outra coisa, só para a gente terminar? Eu toco. Toca só um trechinho, senão também o YouTube não deixa aí inteira.
Um trechinho. De que você gostaria? Ah, maestro, muito obrigada, muito obrigada. Sinta-se aplaudidíssimo e fico muito grata ao seu tempo, à sua disposição, de conversar aqui, de tocar, de contar a sua história. Muito obrigada. Obrigado, você sempre foi muito generosa comigo. Imagina. Tá? Quando eu comecei a lançar meus próprios CDs, eu sei como você divulgou isso para mim. Eu te agradeço muito por isso e pela sua amizade. Muito obrigada, eu que fico feliz. Obrigada, maestro. Beijo. Tchau, beijão.